Nando Moura é inacreditável. Ele fez um vídeo falando sobre o Felipe Neto, mais especificamente com a última polêmica envolvendo o Felipe Neto ter possivelmente apresentado os grupos, aqueles de ódio, de produção de ódio em massa, os chans, que eu fiz um vídeo inclusive sobre isso, que o Normose fez um vídeo, teve que excluir o vídeo porque a galera perseguiu ele e encontrou a família dele, teve um monte de ameaça, enfim. Vou deixar inclusive um link para uma notícia sobre isso aqui no primeiro comentário fixado do Tecmundo. O Nando diz nesse vídeo que lá em 2016, quando esse vídeo foi postado, inclusive, ele já tinha denunciado o Felipe Neto. Ele inclusive disse que o Felipe Neto deveria ter o canal deletado naquela época por causa desse vídeo, que ele deveria ser investigado por aquilo ali que ele fez. Só que dessa vez, anotei bastante coisa, inclusive, infelizmente eu vou ter que dizer pra vocês que o Nando Moura tem razão. Eu nem acredito que eu tô dizendo isso, mas o Nando Moura tem razão. Não, é mentira, tá? É 1º de abril, é brincadeira, pronto, caíram na piada do 1º de abril. Fiz a brincadeira do 1º de abril, é óbvio que... Não, vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você, se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal. Aí aproveita que você já baixou a tela, se você já é inscrito, confere se ainda tá inscrito, tá? Confere, que às vezes sai. E aí já clica no botãozinho do gostei e ativa o sininho para receber a notificação de todos os meus vídeos, os próximos aí que eu vou postar, inclusive os próximos de hoje ainda. Ativa o sino e comenta aqui sobre, não sei, vai que você não sabia dessa história aqui, dessa treta, desse vídeo, já foi ou ainda é uma pessoa que consome o conteúdo do Nando Moura, não sei, às vezes tem um pessoal que assiste lá e assiste cá, assiste lá e assiste cá, tem um pessoal que já assistia lá e mudou e resolveu passar pra cá, tem um pessoal que nunca assistiu, então comenta aqui, quero saber da onde que você veio, como que você veio parar aqui, enfim. Obrigado por tudo isso, se você faz, porque isso ajuda... Deu muito tempo. Obrigado se você faz tudo isso, porque isso tudo ajuda muito na divulgação e na distribuição dos vídeos aqui na plataforma. Agora sim, vamos falar do Nando Moura, do Felipe Neto e dessa polêmica. Porque o Nando já começa o vídeo dele falando que esse vídeo em questão que ele está citando tem um 13+ no título. E aí a frase que o Nando diz é a seguinte: indica que ele recomenda esse vídeo, que esse vídeo seja assistido só por maiores de 13 anos. Eu queria só corrigir aqui porque parece que, nossa, o Felipe Neto indica que ele recomenda que esse vídeo seja assistido por maiores de 13 anos. O Felipe Neto tem uma equipe trabalhando no canal dele, não é só o Felipe Neto. Eu acho que às vezes o Nando Moura esquece disso. O Felipe Neto não trabalha mais sozinho e não trabalha mais sozinho há muito tempo. Não é só o Felipe Neto que recomenda, porque o Felipe Neto acha, ele assistiu aquele vídeo e ele diz: aqui eu acho que tem que ser 13 anos. O Felipe Neto e a equipe que trabalha com ele colocaram um 13+, porque a equipe de profissionais que trabalham com o Felipe Neto e ele entenderam que aquele vídeo ali deve ser assistido por crianças acima de 13 anos. Essa equipe do Felipe Neto, inclusive, ajuda na criação do conteúdo, do tipo de linguagem, como que ele vai passar o que ele está querendo falar, enfim. Eu não sei se é uma equipe especializada em educação ou em psicologia ou nos dois, eu não sei. Se eu não me engano, é em psicologia, tem isso, porque eu vi em algum vídeo, mas eu não quero confirmar, não quero dizer assim 100%, porque eu realmente não lembro. Tem uma coisa que eu tenho certeza, que a equipe do Felipe Neto ela é muito mais comprometida com o conteúdo que eles estão passando e com a forma que eles vão passar esse conteúdo do que o Nando Moura. A equipe do Felipe Neto e o Felipe Neto não ficam fazendo interpretação em cima de achismo, por exemplo. Esse cara que fica defendendo que nazismo é de esquerda, por exemplo, é o campeão, é um dos campeões em fazer interpretação em cima de achismo. E aí a gente entra num loop bizarro. Quer ver? Ele faz uma interpretação errada em cima de um achismo que também já era errado. É aquela lógica em equações, por exemplo, menos com menos se tornaria mais, ou negativo com negativo se tornaria positivo. Aqui não funciona. Essa interpretação errada do Nando em cima de um achismo errado não faz com que ele chegue numa conclusão certa. Pelo contrário, é uma conclusão duplamente errada, só isso. Aí esse cara agora quer vir falar de fatos. Ele bota lá o link do vídeo do Felipe Neto e diz assim, ó, eu não preciso falar nada, é só você ir lá e ver o Felipe Neto falando sobre esses grupos e mostrando para as crianças isso, ensinando para elas isso e apresentando esse lugar
horrível para as crianças. Isso para embasar a teoria de que o Felipe Neto teria apresentado esses grupos para uma determinada pessoa que fez um determinado massacre aqui no Brasil. A teoria é que a pessoa que fez esse massacre no Brasil conheceu esse lugar, esse local onde eles ficam lá destilando ódio a partir do vídeo do Felipe Neto. Teoria essa que no próprio local esse, lá dentro dos grupos, eles falaram que iam jogar isso para as pessoas, eles iam transformar a situação como se aquelas pessoas tivessem conhecido o local através do vídeo do Felipe Neto. Por uma única razão, eles não gostam que falem deles. Eles não gostam, porque é muito melhor para eles quando ninguém tá falando sobre o local, porque aí continua acontecendo tudo que acontece lá. Exemplo, o caso do Normose. O cara fez um vídeo, ele teve que deletar o vídeo, teve que fazer uma denúncia porque perseguiram ele e a vida deles. E provavelmente o meu vídeo também caiu lá, eu já fiquei sabendo, e isso aqui também vai dar um problema pra mim. Enfim, não é assunto pra esse vídeo. Mas nesse vídeo mostra uma coisa interessante. Eu consigo entender mais ainda, já entendi antes, mas agora eu entendo muito melhor por que esse cara apoia o governo que ele apoia. Por que esse cara virou praticamente uma assessoria do governo, sabe? Ele não fala nada, ele só fica passando pano e amenizando problemas que o governo teria com quem votou nele. Parte é o público do Nando Moura. Agora eu entendo por que ele defende e divulga revisionismo histórico, como por exemplo, não foi golpe em 64, dita branda, não foi lá uma ditadura, nem foi ditadura, só terrorista que foi torturado. Porque se tiver motivo, tudo bem torturar, né? Porque na real mesmo, na verdade, não importa o que tá acontecendo. Isso não importa. Estou usando como exemplo agora esses grupos, mas poderia ser qualquer outra coisa. Corrupção, não importa se ela está acontecendo. O importante mesmo é se as pessoas estão falando sobre isso. Se isso chegar nele, aí é um problema. Agora, se não chegar, se esse tipo de coisa for jogada para debaixo do tapete, não existe nenhum problema. O problema é estar falando sobre isso. Porque o ideal mesmo é todo tipo de bosta que acontecer tem que ser jogado para debaixo do tapete. Aí eu até anotei algumas coisas, por exemplo, cigarro dá câncer. Você vai falar para uma criança, para um adolescente que cigarro dá câncer? Não, você não vai falar. O que você vai fazer? Você vai fingir que não existe cigarro no planeta Terra. Você vai esconder. Quando você passar num supermercado, por exemplo, que tiver cigarro sendo vendido, você vai tampar o olho da criança e vai esconder, porque ela nunca vai descobrir. Ou vão dizer, não, mas existe idade para a criança descobrir se o cigarro existe. Eu só quero dizer para você que a idade que ela vai descobrir vai ser a idade que você não vai saber, mas ela já descobriu e tá fumando. Essa vai ser a idade que ela vai descobrir, tá? Abuso sexual, não importa se está acontecendo, importante mesmo é se a gente está falando. Pior ainda se a gente estiver falando que abuso sexual está acontecendo e está acontecendo dentro da casa das pessoas, com parentes, com família, com vizinho, com as pessoas bem próximas. Aí é um problema. Agora, se a gente não falar sobre isso, se a gente esconder, se a gente jogar para debaixo do tapete, não tem problema nenhum. Agora, se você estiver falando, você está ensinando sexo para as crianças, você está sexualizando as crianças muito cedo e você está fazendo apologia a sexo, e aí você tá fazendo apologia a estupro, um monte de coisa. O problema realmente é você falar as coisas. Esse é o problema do cidadão hoje. Agora muita coisa faz sentido. Muitas dessas coisas que conservador chega dizendo que não dá pra falar, o problema não é que tá acontecendo, é que tem gente falando. A gente tem que fingir que não tá acontecendo nada. E no caso desses grupos de ódio, como eu falei, produção de ódio em massa, o problema mesmo é o Felipe Neto ter falado. O ideal mesmo é a gente fingir que isso nunca aconteceu. O ideal mesmo é a gente não comentar pra ninguém. Ninguém pode saber. As crianças e adolescentes, eles vão descobrir de qualquer maneira, tá? Antes mesmo do Felipe Neto falar, por exemplo, já tinha gente usando. Todo mundo vai chegar a descobrir. Eu descobri, por exemplo, esse lugar, nunca tinha ouvido falar, não tinha nem visto esse vídeo do Felipe Neto, nem sabia da existência desse vídeo, por exemplo. Descobri naquela idade esses locais e eu fiquei, meu Deus do céu. E sabe o que eu fiz? Eu fui mostrar pra todo mundo. Um monte de gente também ficou conhecendo esse grupo por minha causa, não por causa do vídeo do Felipe Neto, só que diferente de quem assistiu aquele vídeo, eu não sabia o que era aquilo ali. Eu não sabia como funcionava, eu não sabia de onde surgia, eu não sabia essas táticas que eles tinham, que o Felipe Neto mostrou, como que eles faziam para as pessoas sair do grupo quando alguém descobria. Eles ficavam jogando um monte de imagem horrível para que as pessoas fossem embora e ficasse só aqueles, porque eles já sabiam o que fazer.
Então o ideal mesmo é a gente fingir que não tá acontecendo, é a gente fingir que aquilo não existe. Sem contar que existe mais um monte de argumento que já foi batido milhões de vezes. O conteúdo do Felipe Neto naquela época nem era o público que hoje ele faz o conteúdo. Existe a chance do público dele hoje cair naquele vídeo? Existe, mas é muito pequena, porque o algoritmo não necessariamente vai indicar aquele vídeo, porque existem outros vídeos que o algoritmo acha mais interessante, até porque gera mais pro YouTube do que aquele vídeo. E se for assim, por exemplo, a gente tem que começar a controlar também todos os vídeos que o Nando Moura faz que tiver no título Felipe Neto. Porque esses vídeos que tem ali no título esse nome vão ser indicados para as crianças. E esse vídeo é adequado para as crianças assistir? Você está colocando ali a idade mínima para que se pode assistir? Você está colocando, sei lá, 18 mais nos teus vídeos? Você tem uma equipe trabalhando e preocupada se esse teu vídeo vai cair para a criança que é público do Felipe Neto? Ou só porque o público que você está mirando não é as crianças, aí no caso não é problema seu? No caso do Felipe Neto, ele não fazia conteúdo para criança. Provavelmente tinha, como todos os canais têm. Eu, inclusive, desafio o Nando Moura a tirar um print ali e mostrar. Quero ver 0%, 0,0000 de menos de 13 anos no teu canal. Meu canal tem crianças com menos de 13 anos assistindo e o meu conteúdo não necessariamente é feito para criança, por exemplo, para pessoas com menos de 13 anos, que eu nem considero exatamente criança, porque tem uns assuntos que eles acabam manjando até mais do que eu, inclusive. E aqui vai um recado pro público do Nando, se alguém ficou aqui até esse momento. Se você tá assistindo o Nando Moura, eu queria que você parasse para pensar, por exemplo, por que ele simplesmente adota algumas pessoas para odiar e para ficar fazendo vídeo, para criticar. Por quê? Ele fez lá na época com o PC, com o Cauê, com a Kéfera, com o Felipe Neto, com o Castanhari, tô esquecendo mais alguém, depois fez com o Leon, com a Nilce. Eu não concordo, não acho que tenha alguma justificativa, mas dentro dos argumentos que ele vai bolando para fazer esses vídeos, pro público dele até faz algum sentido. Principalmente quando ele pega aqui para responder as pessoas que ele considera inimigo, né? Que tem que ser batido porque a gente tá numa guerra. Agora me explica a briga que ele comprou, qual é a necessidade dos vídeos que ele fez, por exemplo, sobre Jojo Todinho e sobre Padre Fábio de Mello. Jojo Todinho eu até consigo buscar algumas coisas que provavelmente vocês não vão concordar comigo se você for público do Nando, mas não é muito difícil de se adivinhar se você olhar o estilo de vídeo, o estilo de coisas que o Nando Moura defende. Agora, Padre Fábio de Mello, Nando, qual é a justificativa? Aquele vídeo que você fez falando sobre o Padre Fábio de Mello e as duas publicações, se eu não me engano, na aba da comunidade que você fez sobre o Padre Fábio de Mello, não colaram, tá? Só pra avisar. Pode cobrar aqui, inclusive. Ele vai tentar manter essa briga que não tem explicação nenhuma, mas ele vai desistir, porque é muita forçação de barra. As outras pessoas tem justificativa necessariamente? Tem um porquê? Não, mas ele consegue enrolar. Agora, a briga que ele comprou com o Padre Fábio de Mello é inexplicável e não tem como manter. Ele vai desistir, vai tentar manter, mas ele vai desistir. Você, como inscrito do Nando, se você for, você deve ter noção de que é muita forçação de barra. O Padre Fábio de Mello não dá pra mim. Enfim, eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui. Aqui você se inscreve no canal e cuidar do conteúdo que você tá assistindo. Porque mais tóxico do que um conteúdo para uma criança é o conteúdo feito para um adulto, que o adulto com 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos, 50 e tantos, 60 e tantos, 70 e tantos acaba caindo. Vamos ter que concordar, né? Enfim, acabou o vídeo.